Então, bom dia, bom dia. Ontem nós não tivemos programa, foi feriado, e eu me forcei a dormir um pouco mais, e pronto, né? Foi um dia típico por descansar um pouco mais, né? Embora tenha feito necessariamente algumas coisas, mas foi um dia que eu desacelerei. Importante esses dias, né? Mas que senti falta, sinto muita falta quando não estou aqui com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade a Mateus, capítulo 10, tá? Estamos no capítulo 10 de Mateus, vamos lembrar? Mateus 10, e nós estávamos falando de um envio, né? Eu coloquei hoje pela manhã lá o nosso último programa, já está lá no grupo Café com Vida Diária. Se você não está no grupo Café com Vida Diária, nos procure, né? O nosso WhatsApp fica aí nos comentários, né, nos informativos do YouTube, em todos os vídeos do YouTube tem WhatsApp. Aí você entra em contato e fala, olha, me coloca no grupo do Café com Vida Diária. Lá eu sempre lanço todos os vídeos, né, dos programas. Mas nós paramos em Mateus, capítulo 10, versículo 23, tá bom? Então, hoje nós vamos falar a partir daqui, Mateus 10, 23. E ele fala assim: olha, quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. De novo, né? Aqui, como vocês lembram, não sei se lembram, na quarta-feira, eu falei que Deus estava liberando uma unção de envio, que não era só para aquele tempo, que todo o discípulo, e eu quero te trazer à memória o Isaías capítulo 6. Eu considero que o que Isaías viveu é o que todo discípulo de Jesus tem que viver, né? Alguém que é um discípulo de Jesus, primeiro tem que ver a face de Deus, precisa ter uma experiência com Deus pessoal, porque a Bíblia diz que vocês seriam testemunhas, nós testemunharíamos de Jesus. Como é que eu vou testemunhar alguma coisa que eu não vi, né? Vamos entender que aconteceu um acidente na sua frente, e aí alguém chega e fala, você pode testemunhar o que aconteceu? Se você viu, você pode testemunhar. Mas alguém que não viu, chegou uma hora depois, alguém vira para ele e fala, você pode testemunhar o que aconteceu? E ele vai dizer, não, eu não posso testemunhar. Eu ouvi alguém aqui falando sobre o assunto, mas eu não vi, eu não posso ser testemunha disso, eu não vi, né? E tem muita gente que conhece Jesus de ouvir falar. Tem muita gente que conhece o Pai de ouvir falar, mas ele mesmo nunca testemunhou. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Provai, né? E isso fala de uma experiência, né? O evangelho precisa ser experienciado. É como se eu pegasse uma maçã e desse uma mordida e alguém me perguntasse, pastora, como é essa maçã? Eu vou dizer, a maçã é doce. Se alguém perguntar para você como é a maçã, você pode acreditar em mim e reproduzir o que eu disse. Como é a maçã da pastora? Você vai dizer, a maçã da pastora é doce. Agora, você não provou. Você está falando de algo que você não experienciou. Você não testemunhou. Você não é testemunha, né? Agora, todo filho de Deus, todo verdadeiro discípulo, ele precisa primeiro ser testemunha. Ele precisa primeiro experienciar. Ele precisa ter suas próprias experiências. Ele precisa ter o seu próprio revelar. Amém, gente? Isso é a primeira coisa. Anote aí, todo verdadeiro discípulo de Jesus primeiro tem uma experiência, primeiro vê Deus. Ele é testemunha de algo, é testemunha algo que o Senhor está fazendo na terra. 2, assim que ele testemunha, assim que ele olha Deus, assim que ele olha o Pai, ele tem um espírito de graça e súplica vem sobre ele, e ele tem um forte ímpeto de arrependimento. Atenção, não é remorso, é arrependimento, é uma necessidade de mudar de vida contínuo. Eu preciso mudar. Eu preciso me tornar semelhante a Jesus. Então é quando o Isaías grita, ai de mim, porque tem um problema nos meus lábios. Então, toda vez que a gente testemunha Jesus, esse olhar para Jesus é como olhar para um espelho. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um homem a olhar ao espelho. A glória de Deus é como um espelho e revela quem somos.
Então, diante desse revelar, o verdadeiro discípulo é aquele que não fica a vida inteira dizendo ai do pastor, ai da igreja, ai dos irmãos, ai de todo mundo, mas não consegue olhar para dentro de si e dizer ai de mim. O verdadeiro discípulo testemunha Jesus, experiencia Jesus, olha para dentro de si e consegue dizer ai de mim, porque eu tenho problemas aqui, eu preciso resolver esses problemas em nome de Jesus. Então ele vai dizer, ai, porque eu tenho um lábio impuro. E aí o pai que está diante dele, porque ele está testemunhando algo, ele vem e já trata aquilo que precisa ser tratado. E depois que esse discípulo passa por uma fase de tratamento, então o discípulo que é discípulo, gente, anota, o verdadeiro discípulo que é discípulo, ele testemunha, ele experiencia, ele prova. Que mais, pastora? Ele vê o Senhor e porque ele vê, ele tem um espírito de arrependimento. Ele tem um espírito de graça e súplica e ele se arrepende e ele é tratado. 3, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele é tratado. Gente, eu vou até anotar isso aqui para vocês. 1, ele vê, ele testemunha. Que mais o verdadeiro discípulo de Jesus faz, pastora? O verdadeiro discípulo de Jesus, depois que ele vê, depois que ele prova, depois ele grita ai. Ele tem um espírito de arrependimento. E depois, pastora, depois ele passa por um tempo de tratamento. Ele é tratado no caráter dele. Um camarada, uma moça, um homem, uma mulher que diz que teve um encontro com Jesus, mas não é tratado no caráter. Mas o caráter não muda, mas a natureza não muda. De fato, não teve. Não teve. Ele está testemunhando o que alguém disse, mas ele mesmo não teve. Porque alguém que caminha com Jesus tem a sua natureza, tem o seu caráter tratado. Ele muda, as pessoas chegam perto dele, chegam perto dela e dizem: meu, você não é mais a mesma pessoa. Seu jeito de falar mudou, seu jeito de olhar mudou, seu jeito de ouvir mudou, seu jeito de amar mudou. Existe algo em você, existe algo na sua natureza que não é mais o que era. E aí, que mais, pastora? E aí, o verdadeiro discípulo é aquele que, por último, é capaz de ouvir o Senhor dizer: a quem eu enviarei? E quem há de ir por mim? O verdadeiro discípulo escuta o clamor do coração do Pai. O verdadeiro discípulo escuta o grito do Pai, dizendo: a quem eu vou enviar? Há uma missão sobre a terra. Entenda uma coisa: nós nascemos para uma missão e não apenas com uma missão. Me parece que algumas pessoas acham que quando ele nasceu, nasceu junto com ele uma missão. Mas deixa eu te contar uma situação que talvez você não tenha se percebido. A missão não nasceu com você. A missão nasceu há milhões, bilhões de anos atrás. Você não nasceu com uma missão, você nasceu para uma missão. Antes de nascer com missão, você nasceu para uma missão que já está de pé. Você faz parte de uma linha de esplendor sem fim. Alguém veio antes de você, militou, alguém já semeou, alguém já regou, alguém já fez, e agora você vai dar continuidade. E depois, com uma tocha acesa, vai colocar isso sobre a próxima geração, até que ele venha. Nós não nascemos apenas com uma missão, mas antes de nascermos com missão, nós nascemos para uma missão. Então, o céu está ecoando a quem eu enviarei há milhões de anos. Não é só você que está ouvindo. Os nossos antepassados, Isaías ouviu, você está ouvindo, os nossos filhos precisam ouvir, os nossos netos precisam ouvir, as próximas gerações vão ouvir, porque até que o Senhor venha, o clamor dele vai ser a quem eu enviarei. Tem alguém comigo aqui essa manhã entendendo isso? Amém. Amém. A quem eu enviarei. E aí ele vai dizer assim, bem, alguém, um discípulo apaixonado, um discípulo transformado, um verdadeiro discípulo. Eu estou falando de discípulos verdadeiros.
Isso aqui é a marca de um discípulo verdadeiro. O discípulo verdadeiro, ele vê. O discípulo verdadeiro, ao ver, grita ai. O discípulo verdadeiro, depois de gritar ai, ele é transformado. O discípulo verdadeiro, depois ele diz, ele ouve o céu gritar a quem eu enviarei. Depois o verdadeiro discípulo vai dizer, sou eu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, alguém que diz que é verdadeiro discípulo, mas nunca disse eis-me aqui, nunca se colocou nesse lugar de envio, de fato, ainda não se tornou discípulo. Amém? Anote isso aí, porque isso é importante. Isso aí é pregação para você, isso é para você conversar com seu discípulo quando vier, isso é para você passar para os seus filhos espirituais. Isso aqui é importante. Esse degrau, os degraus do verdadeiro discípulo, se importa. Anote, anote. Então, nós recebemos uma unção de envio fatalmente. Qualquer discípulo, qualquer pessoa que tem um encontro com Jesus vai ouvir a quem enviarei. E agora Jesus está enviando, porque é a marca da Trindade, a marca do Pai é enviar. A marca do Filho é enviar, e a marca do Espírito é enviar. Alguém está entendendo? Se o céu está fazendo alguma coisa há bilhões de anos, certamente é enviar. O céu está enviando, mas o céu não está enviando hoje. O céu está enviando há bilhões de anos, e o céu não vai parar de enviar. Por quê, pastor? Porque se tem uma coisa que o céu quer, é que todos se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Agora, ele está falando aqui da característica, do caráter do envio. E ele está dizendo, pode ser que vocês sejam perseguidos. Mas se você for perseguido, fuja para outra cidade. Não fique nessa cidade. E eu falei que existe a igreja perseguida, no último programa. E que, graças a Deus, a igreja brasileira não é uma igreja perseguida desta maneira. É perseguida de outras formas. Assim, não. A nossa perseguição é uma perseguição muito mais psicológica, moral. Não é uma perseguição que te impele a ter que fugir de uma cidade para outra por causa de alguém que diz ou você para de pregar ou você morre. Mas existem nações, existem filhos, existem discípulos extraordinários que estão passando por isso. Existem discípulos extraordinários que estão vivendo isso, que estão exatamente agora fugindo de uma cidade para outra por causa da extrema perseguição. Acerca deles, nós precisamos orar. Acerca deles, precisamos nos inspirar. Aliás, perceba o que eu vou te dizer. Um dia, um pastor, um grande pastor, virou e disse: precisamos orar pela igreja perseguida. E tinha ali alguém que era da igreja perseguida, que estava ali por um tempo, porque quem está na igreja perseguida, às vezes o Brasil envia missionários para a igreja perseguida. Mas veio por ocasião para poder estar com a família, descansar um pouco, repor as energias e voltar. E ele estava ali no meio. E ele disse: estamos orando, precisamos orar para que Deus dê força à igreja perseguida, para que Deus impulsione os nossos missionários da igreja perseguida. No final daquele evento, o missionário foi até ele e disse: olha, eu estou orando pela igreja brasileira. E ele vai dizer por quê? Porque a igreja perseguida, ela não se importa de morrer por Jesus. Nós nos levantamos todos os dias prontos a morrer por Jesus. A gente sempre sabe que hoje pode ser o último dia. E para nós, essa será a coroa do nosso ministério. Nós não, em nada temos a nossa vida por precioso, como diz Atos 20, 24. O importante é que o reino de Deus avance. A igreja perseguida está disposta a ler a palavra, mesmo que tenha que morrer por isso. A igreja perseguida está disposta a orar, mesmo sabendo que pode morrer por isso. A igreja perseguida está disposta a evangelizar e a desbravar para o reino de Deus, mesmo que tenha que morrer por isso. Mas a igreja brasileira, muitas vezes tem 3, 4 Bíblias dentro de casa, mas não lê a Bíblia. A igreja brasileira pode orar abertamente em praça pública, mas não ora. E a igreja brasileira não vai morrer se evangelizar, mas muitas vezes não evangeliza. A igreja perseguida tem orado pela igreja brasileira. O que vocês acham disso?
Estou esperando alguém me dizer o que vocês acham disso. O que vocês acham? Que recado foi esse desse missionário? Na verdade, me parece que eles estão sendo forjados. A Laura disse que Jesus tenha misericórdia de nós. Paula falou forte isso. Pois é, muito forte. Verdade, Michele. A igreja perseguida tem orado pela igreja brasileira, para que a igreja brasileira passe por um grande despertamento. Porque parece que nós estamos vivendo o nosso hino, o hino do Brasil. O hino do Brasil, em algum momento, diz: deitado eternamente em berço esplêndido. E parece que a igreja está exatamente assim. Em alguns momentos, olhamos para a igreja brasileira e vemos a igreja brasileira como que deitada eternamente em berço esplêndido. Mas precisamos acordar. Precisamos acordar. Não podemos ter 3, 4 Bíblias dentro de uma casa e não abrir durante a semana essas Bíblias para ler. E nós não morreremos por isso. Podemos orar em todos os lugares, nas praças públicas de mãos levantadas, que não seremos fuzilados, mas ainda assim não fazemos isso. Podemos evangelizar em todos os lugares, não morreremos por isso, mas mesmo assim não fazemos isso. E enquanto isso, os nossos irmãos, estão do outro lado, em países de extrema perseguição, dando a sua vida por amor a Jesus. Sabe o que isso me lembra? Nós somos uma geração que não é de Urias. Deixa eu te contar. Urias foi chamado por Davi para ir para casa para se relacionar com a sua esposa, porque Davi, que deveria estar na guerra, não foi, ficou no palácio. Ficou no palácio, dando lugar à carne, fazendo a vontade da sua carne. E Urias, diante da possibilidade de fazer o mesmo que o rei, curtir aquela noite com a sua esposa, deitar com a sua esposa, ele lembrou dos seus irmãos na batalha, na guerra, e ele disse: de maneira nenhuma eu farei isso. De maneira nenhuma eu vou me divertir, eu vou viver como se eu estivesse num parque de diversões, enquanto os meus irmãos estão morrendo no campo de batalha. E parece que a gente, como uma igreja universal e global, ignora que enquanto nós estamos aqui, muitas vezes dormindo em um berço esplêndido, em um parque de diversões, os nossos queridos irmãos estão dentro de uma batalha sangrenta, dando a vida pelo avanço do reino de Deus. E sim, esse programa é um alerta para a igreja brasileira e todas as igrejas em todos os continentes da terra que não passam perseguição por amar Jesus, mas ainda assim estão fazendo entregas rasas, não estão fazendo entregas profundas. Diante de toda liberdade, vivem como se não tivessem nenhuma liberdade. Que o Senhor nos desperte e que o Senhor nos arranque de todo e qualquer comodismo e que o Senhor nos faça viver a plenitude do seu evangelho. Que o Senhor desperte a igreja brasileira desse berço esplêndido e que ela se levante para tomar o seu lugar no Brasil e em todos os continentes da Terra. Ele diz: eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. Aqui, gente, não é uma palavra do advento de Jesus, tá? Quando ele diz que o Filho do Homem voltará, ele estava falando dele mesmo. O Filho do Homem é uma expressão messiânica que Jesus está dizendo a seu respeito.
E quando ele diz que ele voltará antes que vocês visitem toda a cidade de Israel, é porque Jesus também estava indo para uma missão. Ou seja, vocês estão indo e eu também estou indo. E nós vamos nos encontrar aqui. É como se nós tivéssemos saído da igreja apostólica relevante e eu estivesse enviando vocês em grupos. Olha, você vai para o bairro X, você vai para o bairro X, você vai para o bairro X, e eu vou estar aqui. Quando vocês voltarem, nos encontraremos aqui. Então, ele está dizendo, vamos. E eu acho isso lindo, sabe por quê? Ele nunca diz vai, Jesus diz vamos. O verdadeiro líder não diz vai, o verdadeiro líder diz vamos. O verdadeiro líder, ele não apenas envia, ele vai junto. Ai, gente, isso é lindo. Jesus é o maior líder de todos os tempos e nós precisamos aprender a liderança de Jesus. Eu acho lindo que Jesus está sempre lá, mostrando e dando exemplo. Jesus está dando exemplo. Vamos continuar? O discípulo não está acima do seu mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre. Olha isso, gente. O discípulo não é aquele que está querendo dizer assim, eu vou ser melhor que ele, eu vou ser melhor que ela, né? O discípulo, ele já fica feliz quando ele diz, eu vou ser como o meu mestre, eu vou ser como o meu discipulador, né? Eu vou ser igual. E nesse caso, discípulos, somos discípulos de Jesus. Então, eu olho para Jesus e não digo, eu quero ser maior que Jesus, não, eu quero ser igual a Jesus. O verdadeiro discípulo quer ser igual a Jesus. Quem quis ser mais foi Lúcifer, e caiu do céu porque quis ser mais, né? O verdadeiro discípulo, ele quer ser como? Ele quer ser como? Ele quer ser igual. Eu quero ser como o meu mestre. E o escravo como o Senhor. Uma vez que o dono da casa for chamado de Beuzebu, os membros da família serão chamados de nomes ainda piores. Do que ele está dizendo? Quando ele expulsou demônios, os fariseus, os saduceus, disseram que ele fazia isso porque ele era em nome de Beuzebu, porque ele adorava demônios, porque ele estava repreendendo os demônios em nome dos demônios. E ele está dizendo, se isso eles fizeram comigo, eu sou o filho do homem, eles vão fazer coisas muito piores com vocês. Eles vão chamar vocês de coisas horríveis. Agora entenda, no ministério há perseguição. Seremos acusados injustamente, viveremos coisas dentro do ministério. Agora, o ministério não é lugar para bebês, o ministério não é alguém, não é lugar para pessoas que insistem em não crescer. O ministério é para alguém que foi forjado, fortalecido, restaurado, renovado, que vai crescer, vai se fortalecer, e então ele responde o envio. Você não pode responder o envio até que esteja pronto para isso. Porque o ministério, ele é doloroso. E nós precisamos saber claramente o que acontece, porque Satanás, ele não tem interesse em massacrar alguém que está parado num berço esplêndido. Ele vai massacrar quem levanta e entra dentro do arsenal dele de batalha para desbaratar o exército de demônios que estão governando alguma cidade. É ali que ele vai contra-atacar. Mas ele vai dizer, Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Não parem por isso. Não tenham medo daqueles que vão ameaçar vocês. Vai haver ameaça, mas não tenha medo. Não tenha medo das ameaças, pois virá um dia em que tudo que está encoberto será revelado. Tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, no sim é as claras, o que sussurram em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. E aqui ele está falando para a igreja perseguida. Sabe por que a igreja perseguida vai e prega Jesus? Porque ele sabe que quem toca no corpo não toca na alma. Por isso que os nossos irmãos que foram perseguidos estão sendo perseguidos. Quando eles estão ali naquele lugar de grande massacre, eles entram ali cantando e glorificando e dando glória a Deus, porque eles têm uma verdade no seu coração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, lá em Paulo e Silas, à meia-noite, presos, encarcerados, cantavam uma canção. E os grandes historiadores, como Flávio Josefo, eles vão falar
que os nossos irmãos, quando entravam nos coliseus, as canções eram ouvidas. As canções, os louvores eram ouvidos, enquanto os leões os rasgavam ao meio. E vocês sabem por quê? Porque eles sabiam que ninguém podia tocar na alma. Não, eles não tinham medo de quem podia rasgar o corpo, porque ninguém pode tocar na alma. E é por isso que a igreja perseguida não tem medo. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então, nós precisamos temer o Senhor, e temer não é ter medo. Gente, cuidado com isso. Temer é honra. Esse temer não é ter medo. Temer é ter honra. É honrem a Deus, honrar a Deus. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem o conhecimento do Pai. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês está contado. Portanto, não tenham medo, não tenham medo do envio, não tenha medo de dizer, eis-me aqui, não tenha medo de dizer, eu vou, não tenha medo de cumprir a missão, pois vocês são mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu vou reconhecer ele diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, quem dizer eu não vou, porque eu tenho vergonha. Ai, pastora, sabe o que é? É que eu tenho vergonha. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Não imaginem que eu vim trazer paz à terra, eu não vim, eu não vim trazer paz, mas a espada. E aí alguém pode interpretar isso errado. Eu já vi muitos pregadores pregarem isso errado. O que ele está dizendo é que o evangelho muitas vezes provocará guerras. Você está compreendendo o que Jesus está dizendo aqui? Cuidado com essa interpretação. A nossa interpretação precisa ser uma interpretação não dúbia, mas uma interpretação clara. A Bíblia ela precisa ser compreendida de forma clara, prática, objetiva. O que ele está dizendo aqui, o nome de Jesus muitas vezes provoca guerra, porque as pessoas odiarão vocês e perseguirão vocês. Pensar nisso é só pensar na igreja perseguida, como eu tenho dito. Olha, não imaginem que eu vim trazer paz, mas por causa do meu nome acontecerão guerras, e por causa do nome de Jesus, muitos povos estão em guerras. Olha, eu vim pôr o homem contra o seu pai, e a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. O que é isso? Eu disse aqui no último programa de um discípulo que eu sou apaixonado, um discípulo amado que me inspira, hindu, que a família colocou para fora porque ele confessou o nome de Jesus. E a família disse, se você confessar o nome de Jesus, você perderá todas as suas riquezas e te colocaremos para fora de casa. E ele disse, eu não deixarei de amar Jesus, pois eu perco toda a minha herança, eu perco todas as minhas riquezas, mas eu não perco Jesus. Então, o que ele está dizendo é que por amor a Jesus, muitos perderão pai, por amor a Jesus, muitos perderão mãe, por amor a Jesus, muitos perderão a família, por amor a Jesus, muitos serão atacados e feridos, por amor a Jesus, alguns vão viver momentos de guerras e batalhas, e me parece que algumas pessoas não querem ouvir esse evangelho. O evangelho que está sendo pregado nos últimos dias não é este evangelho. Parece que se quer que pregue qualquer evangelho, esse não. Pastora, pregue que teremos paz, pregue que podemos dormir num berço esplêndido, pregue que nós precisamos repousar e descansar como igreja. Mas a Bíblia ainda tem um chamado, ainda há uma voz no céu ecoando. A quem eu enviarei e quem há de ir por mim? E você precisa saber que a sua chamada tem que estar muito acima da sua dor. Eu não sei calcular quantas vezes, ainda esse ano, nós passamos por isso esse ano. Quantas vezes fomos traídos, perseguidos, pessoas se voltaram contra nós, pessoas que achávamos que estava do nosso lado, na verdade estava contra nós.
Quem está na frente da batalha passa por guerras, guerras terríveis. E isso porque eles odeiam o nome de Jesus. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem, por causa disto, deixar de me seguir, não é digno de mim. Então, aquele discípulo hindu que entregou a sua vida, mesmo depois que a sua família disse: Nós vamos renegar você. E ele disse: Me reneguem, mas eu não vou rejeitar Jesus. Ele foi digno de Jesus. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Gente, esse evangelho é o evangelho de Jesus. Vocês estão me ouvindo? Nós precisamos entender que isso é o verdadeiro evangelho. Alguém que não é capaz de tudo por amor a Jesus, não é digno de Jesus. Nós precisamos tomar a cruz e seguir Jesus na sua plenitude. Pastora, filho e filha, só Deus sabe como amamos os nossos filhos, mas quantas pessoas, em detrimento dos filhos, dizem: eu não posso viver o ministério porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Os filhos estão acima do ministério. Os meus filhos nunca me impediram de viver o ministério. Os meus filhos sempre estiveram comigo no meu ministério desde o início. No primeiro ano de vida, o Pedro viveu comigo o ministério numa plenitude tão intensa que no primeiro ano de vida, o Pedro fez quase 300 agendas comigo. E ele conheceu 4 estados brasileiros comigo. O Pedro, ele já iniciou o ministério numa intensidade brutal. Os meus filhos nunca me impediram de viver o ministério. Nunca. E hoje eu vejo algumas pessoas dizendo: eu não posso, pastor, exercer o ministério porque tem isso, porque tem aquilo outro. E não ficaram com raiva de mim, não, porque o ministério tem que ter equilíbrio. Então, eu sempre tive tempo. Ontem mesmo ficamos até tarde vendo filme. Pode, mãe, pode, amanhã não tem aula, vamos ver filme. Pega a pipoca, vamos sentar, porque nós precisamos ter um ministério equilibrado. Então, eu tenho o tempo dos meninos, eu tenho o tempo da igreja, eu tenho o tempo do estudo, o tempo da terapia, e eu tenho o tempo para servir Jesus, e eu preciso pegar a cruz e seguir Jesus. E eu não posso anular tudo na vida por causa e detrimento dos meus filhos. Eu lembro que um dia eu estava fazendo uma oração, pega essa que é ser forte, ó, escuta. E eu disse assim: Jesus, vamos fazer um acordo? Comigo tudo. O Senhor pode pegar tudo de mim. Eu enfrento qualquer coisa. E o Senhor sabe que eu enfrento. Porque eu comecei meu ministério com 15 anos. E agora eu já estou com mais de 20 anos. E o Senhor sabe que eu sou apaixonada pelo Senhor. E que eu farei qualquer coisa por ti. O Senhor sabe que comigo tudo. Mas, por favor, deixe os meus filhos de fora. Não mexa com eles. Não permita que nada de mal aconteça com eles. Não permita que o meu chamado respingue nos meus filhos. Poupe os meus filhos das dores do ministério. Parece justa a minha oração? Sim ou não? É a oração de uma mãe, concordam? É a oração de uma mãe. É ou não é? Poupe os meus filhos das dores do ministério. Eu suporto qualquer coisa, mas preserve os meus filhos. Quando eu terminei de fazer essa oração, o Senhor Jesus, daquele jeito que só Ele sabe fazer, de uma forma tão doce, tão amável, Ele disse: filha, só deixa eu compreender uma coisa. Papai vai dizer sim. Deixa eu compreender uma coisa. Eu entreguei o meu único filho por você. Eu entreguei para ele ser morto por você. Mas você está dizendo que os seus filhos não podem sofrer nada?
Doeu, doeu. E eu chorei copiosamente por alguns momentos. E depois eu disse: os meus filhos são teus também, Jesus. E se eles precisarem passar por algumas dores, por amor ao ministério, eles são teus, Jesus. Foi difícil. Foi uma das orações mais caras que eu já fiz. Foi uma das orações mais caras que eu já fiz na vida. E toda vez que eu leio esse texto, aquele que não é capaz de deixar filhos e filhas por mim, não é digno de mim, eu lembro dessa conversa com o papai. Eu lembro dessa conversa, quando ele me disse: ah, filha, vem aqui no papai, explica aqui. Eu te dei o meu único filho para morrer por ti, mas você está escondendo seus filhos de mim, porque eles não podem sofrer pelo ministério. E desde então os meus filhos são dele, e para a glória dele, e para o louvor dele. E o que Deus tiver que fazer com eles, eles são deles, porque eu entreguei eles na mão do meu pai. Quem se apegar à própria vida vai perdê-la, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa vai encontrá-la. E hoje eu vou parar aqui. Alguém vai dizer: mas eu estou perdendo a vida. Mas quem perder a vida por minha causa vai a encontrar. Eu me converti com 12 anos de idade. Eu entrei dentro de um quarto e com 12 anos de idade eu li a Bíblia sem parar, porque eu queria entender o caráter daquele que tinha me amado quando eu achei que jamais alguém poderia fazer isso. Aquele que tinha me salvado. Eu olhei para uma cruz no dia da minha conversão e eu queria entender quem foi aquele que deu a vida por mim naquela cruz, por meio da palavra. A minha conversão se deu com uma Bíblia na mão por muitos e muitos e muitos anos, dentro de um quarto, devorando espiritualmente aquela Bíblia. Talvez por isso a minha paixão tão grande pelo estudo da palavra. Com 15 anos, ao chegar no Brasil, eu comecei a pregar. E hoje, daqui a alguns dias, eu estou fazendo 40 anos. E eu nunca larguei Jesus. Eu nunca abri mão dele. Alguém pode dizer: pastora, você perdeu sua vida. Mas eu vou dizer para vocês, há aproximadamente 30 anos, eu encontrei a minha vida. Eu encontrei a minha vida em Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é tudo que precisamos. E o preço do chamado faz com que muitos olhem para trás, deem desculpas e deitem nesse berço esplêndido e não avancem ministerialmente. Mas nós aprendemos os passos de um discípulo apaixonado, à luz de Isaías. E nós queremos ser esses discípulos apaixonados. Esse discípulo que vê o Senhor. Esse discípulo que é tratado em seu caráter. Esse discípulo que ouve o céu dizer: a quem enviarei? E que bate no peito e diz: eis-me aqui.
Não importa, Senhor, na alegria ou na dor. Não importa, Senhor, a condição. Ele só diz: eu estou aqui. Discípulos que estão dispostos a qualquer coisa pelo avanço do reino de Deus. Faça de nós, Jesus, discípulos apaixonados por Ti, que não escondem nada do altar, mas que vão com tudo para o altar, como naquele dia, Jesus. Eu tentei esconder os meus filhos do altar, mas o Senhor não quer entregas parciais, o Senhor quer entregas totais. E eu precisei colocar os meus filhos também sobre esse altar. Senhor, não apenas os meus filhos, mas tudo que é meu, tudo que o Senhor me deu, eu coloco sobre o altar. Senhor, mais uma vez, consagro tudo a Ti. Consagro, Senhor, a minha vida a Ti. Faça em nós a Tua vontade, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, que o Senhor abençoe vocês. Eu vou deixar vocês com o impacto desse vídeo. Eu vou dizer a vocês, há algo muito intenso sendo gerado nesse programa. Amanhã é sábado, não tem programa. Domingo temos o culto matutino, para quem está na Igreja Apostólica Relevante, 9 horas da manhã. E segunda eu estou aqui novamente. Está denso, está pesado o que o céu está gerando. Mas há uma verdade no meu coração. Eu sei que o céu está nos despertando para algo incrível. Compartilhe esse vídeo e faça chegar a mais pessoas, para que o recado que o Senhor está liberando para a nação brasileira chegue até a última casa do Brasil. Um beijo, um queijo, e vamos nos ver agora no programa Café com Vida Diária, na segunda-feira. Um bom final de semana para vocês. Que o Senhor abençoe vocês. Lembre que domingo é dia do Senhor. Não deixe de estar na sua igreja. Você que é da Igreja Apostólica Relevante, vem para casa. Tem algo grande esperando você na mesa. O Senhor te abençoe. Um beijo.